Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 22 de abril, cuja leitura do dia é em Atos capítulo 7 e Josué capítulos 1 e 2. Se você puder pegar aí a tua Bíblia para acompanhar comigo a leitura de Atos capítulo 7, versos 37 a 41. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Pois bem, não rejeite as palavras de vida. Eu não canso de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para mim e segurança para você também. Por que eu digo isso? Nós vamos falar de novo. Vamos meditar juntos, você e eu, a respeito de nós acolhermos a palavra de Deus nesses últimos dias, mais do que nunca. Porque quantas vezes há quem retorne no seu coração para o Egito espiritual, para uma antiga vida sem Cristo, ou para uma pretensa vida melhor sem Cristo. Quantos não são aqueles cujo desejo é viver como a velha criatura, exaltando os ídolos num coração, exaltando ídolos num coração que deveria ser completamente voltado para Cristo? E vou mais ainda, quantos não são aqueles que nisso têm prazer? Na verdade, um coração que deveria ser governado pelo Senhor, habitação do Espírito Santo, mas no lugar de ter prazer nas coisas de Deus, há muitas pessoas, lamentavelmente, que foram resgatadas pelo Senhor, mas o seu coração é um coração ainda dominado pelas coisas do mundo e mais ainda tem prazer nessas coisas. E como é que fazem isso? Rejeitando as palavras de vida. As palavras de vida são a nossa vida. Deuteronômio 32, verso 47, lemos recentemente. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. A palavra de Deus é a nossa vida. As palavras de vida devem ser guardadas por nós diante desse mundo. Do mundo que seduz, do mundo que atrai, do mundo que tenta abafar nossa fé, do mundo que tenta ganhar no grito diante de nós, do mundo que quer nos ignorar, no sentido de nos colocar de lado ou de nos perseguir. Essas palavras de vida, nesse mundo, devem ser guardadas por mim e por você. Filipenses 2, 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas,
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Para que no dia do retorno do Senhor Jesus, Paulo pudesse ver que aqueles irmãos da igreja em Filipos perseveraram na fé até o fim, mesmo diante de uma geração corrompida e perversa, guardando a palavra da vida. O problema é que no mundo que tem tantas vozes que tentam sufocar a voz de Deus na minha e na sua vida, nós não guardamos a palavra. Ouvimos, muitas vezes, meia hora, 40 minutos de pregação, e muitos já o máximo. Tem gente que não aguenta nem isso. Mas vamos dizer que até uma hora e pouquinho de pregação. Às vezes no mesmo dia do culto, a pessoa chega em casa e assiste 1 hora e tanto de filme, ou de qualquer outra programação que vai espairecer a sua mente. E durante todos os outros dias da semana, ela traz para a mente dela, por meio dos ouvidos, dos olhos, e coloca no coração outras vozes que ganham um volume maior do que a palavra de Deus para essa pessoa. E quando vai ver, a pessoa não retém a palavra de Deus, não guarda a palavra. Hoje, dia que estou gravando esse vídeo, que é o dia da meditação, dia 22, hoje é sexta-feira. Você se lembra da palavra do domingo, na sua igreja, por exemplo? Você se lembra da sua meditação? Talvez da de hoje você se lembre. Você já meditou nesses textos de Atos 7 e Josué 1 e 2. E ontem? E anteontem? Você guarda? Eu não lembro de tudo, nem eu. Mas você guarda alguma coisa? Lembra qual foi a última pregação no culto que você participou na sua igreja? Você participou durante a semana? Você se lembra? Lembra qual foi o texto base? As palavras de vida não só devem ser guardadas porque são a nossa vida, mas elas devem ser anunciadas a todos. Atos 5, 16 a 20. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Olha, vocês foram livres da perseguição. O Senhor me mandou aqui com mão forte para tirar vocês da prisão, para vocês terem uma vida regalada nessa terra, para vocês desfrutarem dos prazeres da terra, para vocês voltarem para a vidinha de vocês comum, quietinho, como pescadores, como publicanos, como pessoas no seu dia a dia comum. Foi isso que o anjo disse? Não. O anjo disse assim, o anjo não se manda. O anjo disse algo que Deus mandou ele dizer. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O problema é que nesses últimos dias, ao invés de nós guardarmos as palavras que devem ser vida para mim e para você, mas para nós, talvez para alguns, não tenha um cheiro de vida, o Evangelho. E aí, ao invés de guardar no mundo corrompido, se deixa corromper e na hora de pregar a verdade da palavra de Deus, se omite, se esconde. Isso é rejeitar as palavras de vida. Também. E mais, quem tem essas palavras de vida é o Senhor Jesus Cristo. João 6, 63 e depois versos 66 a 69. O Espírito é o que vivifica
a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Jesus é que tem essas palavras. E mais do que isso, Jesus é a palavra da vida. 1 João 1, versos 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, a palavra da vida. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o verbo de Deus, a palavra de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. E não tem como você se dizer de Cristo e você rejeitar a palavra de Deus, você não meditar, você não se importar com a pregação, você não ter o seu tempo de meditação na palavra, você desprezar a palavra, não guardar a palavra, não anunciar a palavra, não viver a palavra. Que palavra de vida é essa na tua vida? Quando muitos fazem como aquele povo no Egito, quando no seu coração é o mundo que está. Por que eu falo assim? Eu já vou falar do contexto. Vamos entrar no contexto. Olhando para o contexto, nós vemos Estevão falsamente acusado como consequência dele ser uma bênção nas mãos de Deus. Estevão, de bom testemunho, cheio de sabedoria do Espírito Santo, foi um dos 7 escolhidos para o diaconato. E eu creio que, por ele ser o primeiro nome da lista, e o relato dele está aqui para nós, em Atos 7, da sua perseguição e da sua morte, me indica que ele era o diácono talvez mais proeminente, seguido de Filipe. E por meio dele, Deus estava fazendo milagres, prodígios, sinais, e aquilo estava causando uma grande repulsa dos judeus. Seitas diferentes dos judeus se reuniram para o acusar injustamente, claro. E aí, ele não perdeu a oportunidade, de meio à acusação, dele proclamar o Evangelho numa exposição espetacular das Escrituras. Ele traz um contexto maravilhoso da história de Israel. Para ele, não é simplesmente para trazer a história, mas para ele argumentar nos pontos específicos da acusação. Primeiro, Estevão inicia sua defesa contra a falsa acusação dele ir contra a lei de Moisés. Então, dos versos 2 ao verso 43, aqui do capítulo 7, ele estava dizendo, mostrando que Moisés apontava para Jesus. Se Moisés apontava para Jesus, e Moisés trouxe as palavras de vida, como ele poderia ser contra a lei de Moisés, senão ele seria contra as palavras do Senhor Jesus? Então ele mostra primeiro isso. Depois, dos versos 44 a 46, ele faz uma transição a partir de Moisés para fazer a defesa contra a falsa acusação dele profanar o templo. Essas eram as duas acusações, que ele estava profanando a lei de Moisés e o templo. Primeiro,
ele diz, traz a história para chegar em Moisés. Poxa, Moisés é que trouxe as palavras de vida. Os versos que nós lemos aqui. E Moisés apontava para Cristo. Então, não estou desprezando a lei de Moisés. Aí ele faz uma transição para chegar ao templo. E ele fala que não estava profanando o templo. E aí ele complementa, dos versos 47 a 50, dizendo que Deus não habita em templos feitos por homens. Aí, finalmente, a partir do verso 51, Estevão inverte o jogo da acusação, se defendeu brilhantemente na Bíblia, pelas Escrituras. Aí, brilhantemente, Estevão invertendo o jogo, ele denuncia o pecado daquele povo. E se permitissem a continuidade daquela pregação, que eles não permitiram, eles interromperam, certamente Estevão faria a eles um chamado ao arrependimento de pecados. Esse é o contexto geral do capítulo. Então, Estevão, em grande perseguição, mas cheio do Espírito Santo, ele não perdeu tempo para fazer uma brilhante pregação do Evangelho, derrubando por completo ali as falsas acusações e em honra. Como Marte, ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus em pé à destra do Pai, honrando para ele ser recebido nos portais eternos pelo seu próprio Senhor. E ele faz isso perdoando seus algozes, ele clama, invocando ao Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E fala, Senhor, perdoa o pecado deles. Esse era o contexto. E no contexto imediato dos versículos que nós lemos, o que Estevão estava dizendo? Nessa defesa da acusação de que ele estaria rejeitando as palavras da vida. O que ele diz? No verso 39, quando ele fala, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram o Egito. O povo rejeitou a Moisés enquanto transmissor das palavras de vida, tendo uma disposição no coração para a antiga vida da escravidão. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles. Você está entendendo? No verso 40, dizendo a Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, na nossa frente. Porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, no lugar deles serem guiados por Moisés, e Moisés ser o profeta de Deus para eles, os guiando, para eles, o Moisés estava demorando. Então, eles queriam que os ídolos fossem adiante deles para eles o seguirem. Ao invés deles seguirem a palavra de vida proclamada por Moisés, e Moisés foi colocado para guiar o povo, eles rejeitaram, acharam que Moisés estava demorando e quiseram ídolos para que eles seguissem. Moisés era o tipo do Senhor Jesus. Ele prefigurava o Senhor Jesus. E como eles acharam que Moisés estava demorando, muitos hoje, achando que Jesus demora a retornar, zombam disso, e zombam, sim, quando querem viver de tudo aqui na terra, achando que Jesus vai voltar daqui a centenas de anos, daqui a décadas e décadas. E quando ouvem que Jesus está às portas, essa pessoa entra em parafuso, em pânico, porque não viveu os seus sonhos aqui nessa terra. Porque para tal pessoa, os seus ídolos que dominam o seu coração têm proeminência no lugar que deveria ser exclusivo do Senhor. E ao invés de ser guiado por Jesus Cristo, prefere colocar coisas, fazer coisas na sua vida, formar ídolos, o imaginário para seguir, para que isso governe a sua vida e a pessoa vá atrás dessas coisas. Verso 41. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo
e se alegraram nas obras das suas mãos. Ou seja, coloca outra coisa para que você possa seguir e entregar a sua devoção, o seu tempo, o seu empenho, a sua disposição, as suas emoções, o seu pensamento, o seu entendimento, e tem prazer nisso, rejeitando as palavras de vida. É a verdade. E aí vem a tristeza. Versos 42 e 43. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois para além da Babilônia. Onde está registrado isso que o Senhor, quando ele diz aqui, Estevão diz, como diz o profeta? Amós 5, 21 a 27. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Odeio o culto de vocês. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Deus odeia essa religiosidade hipócrita da igreja desse tempo. Deus abomina a religiosidade hipócrita. Odeia, abomina daqueles que fazem uma religiosidade hipócrita achando que estão adorando a Deus. Precisa eu elencar aqui o que temos visto na igreja nesses dias? Outro dia eu falei bastante sobre isso, nem me lembro qual das reflexões. Bastante, com vários exemplos. E talvez seja isso que não está na palavra, e muitas vezes afronta a palavra, que você quer no culto, da sua igreja. O texto continua. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Forte isso, hein? Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levareis cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. É o que Estevão lembrou aqui. A pior punição em vida é ser deixado à deriva por Deus. Romanos 1, 24 a 32. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detatores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, os contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Rejeitam e são largados por Deus. Rejeitar a Moisés, aqui no contexto, que anunciou as palavras de vida e que demorava em retornar, apontava para a rejeição nos nossos dias a Cristo Jesus, o Senhor. Verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. A Bíblia estava ali autenticando a si mesma e mais uma vez mostrando que Jesus é o tema central das Escrituras Sagradas. Onde está isso? Deuteronômio 18, 15 a 19. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? É esse texto que Estevão estava lembrando. João 5, 47 a 47, 45 a 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? As palavras de vida. Moisés escreveu sobre Cristo. Deuteronômio, por exemplo, é um exemplo. Atos 3, os apóstolos também sabiam disso. Mas Deus assim, versos 18 a 24. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais, que tempo? O tempo da vinda do Senhor. Aqui ele estava lembrando da vinda do Senhor. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu sempre falo isso aqui contigo. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também predisseram estes dias. Rejeitar as palavras de vida é rejeitar as palavras de Cristo, é rejeitar a palavra de Deus. Tipificado em rejeitar Moisés, é o rejeitar ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra de vida, o Verbo. E aí, como nesse tempo final nós não rejeitarmos a palavra de Deus, não rejeitarmos as palavras de vida, pelo contrário, nós perseverarmos nela, nós guardarmos ela e nós anunciarmos ela. Nossa leitura no Antigo Testamento, Josué, capítulo 1, versos tão conhecidos, 7 e 8, mas tão cheios de verdade de Deus.
Josué 1, 7 e 8. Verso 7 diz assim, na parte A: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei. É preciso disposição para viver, guardar e anunciar a palavra de Deus. Disposição. Sendo forte e corajoso, esforçando-se, tendo muito bom ânimo. Salmo 119, verso 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Parte B do versículo 7 de Josué 1. Que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, foco na palavra de Deus. Primeiro, não se tem disposição. Você fica de preguicinha para ler a Bíblia. De preguicinha para ler a Bíblia. Preguiça, preguiça. Não é falta de tempo, não. É preguiça. Não é falta de tempo. Tem tempo para YouTube, para WhatsApp, para Telegram, muitos para Instagram, Facebook, site disso, site daquilo, para assistir streaming aí de séries e filmes, e não tem tempo para ler a Bíblia. Tá faltando disposição, tá? Ser sincero aqui. Disposição. Primeira coisa, tá faltando esforço e ânimo. Primeira coisa, com todo o meu coração te busquei. Segunda, tá faltando foco, porque você se desvia da palavra. Ao invés de nós perseverarmos na palavra, nós queremos acrescentar à palavra outras coisas. Ao invés de nós crescermos no conhecimento da palavra, nós queremos conhecer no conhecimento de outras coisas. Biografias, outras literaturas religiosas, livros de ismos e ismos e ismos. Mas você já leu a Bíblia toda? Você persevera na tua meditação bíblica? Você vive a palavra de Deus? Conhece? Entende? Não é porque me ouve falar, mas você entende que toda a Bíblia fala de Cristo, traz a narrativa da história da redenção, cujo Redentor é Cristo, na promessa da redenção, de novos céus, nova terra, onde nós para sempre habitaremos com o Senhor? Essa é a verdade que impregna o teu coração? Porque eu ouço de tantas pessoas uma perda de foco tão grande da palavra. E tudo ganha proeminência e te faz perder o foco da palavra. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. E vou falar mais. Tem gente que acha que está defendendo o evangelho, defendendo direita ou esquerda. Ideologicamente falando, politicamente. Não é o que o texto está falando, mas eu me lembrei aqui. Tem gente que acha que defende o evangelho porque idolatra a direita. Uma coisa é combater a ideologia satânica, comunista. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que a idolatria, a um pseudo-conservadorismo, isso é defender o evangelho. Defender o evangelho não é idolatrar bandeiras do mundo. Defender o evangelho é você levantar a bandeira da palavra de Deus. A argumentação não é no evangelho. A argumentação é ideológica. Está perdendo o foco da palavra.
É a verdade que tem que ser dita. Eu não posso combater uma ideologia errada, antibíblica, com uma ideologia mundana. Que eu estou idolatrando. Mas tem que combater no Evangelho. O Evangelho é suficiente. E tem gente que está entrando numa guerra, achando que é guerra pelo Evangelho, mas é uma guerra por ideologia. E não é uma guerra do Evangelho que Deus te chamou. Essa bandeira para você erguer da verdade, em meio, lembra lá de Filipenses 2? Em meio a uma geração perversa, como o luzeiro do mundo. Nós não podemos confundir as coisas e perdemos o foco. Salmo 119, verso 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo, não me desviei da tua lei. O mundo está zombando de que nós queremos guardar a palavra, as favas. Guarda a palavra, não se desvia, nem para a direita nem para a esquerda. Fica centrado na palavra. Verso 101 de Salmo 119. Desviei os meus pés de todo o caminho mau. Para quê? Para guardar a tua palavra. Foco. Verso 110 do mesmo Salmo 119. Os ímpios me armaram laço, estão armando contra mim. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Foco, foco, foco na palavra de Deus. E tem muita gente perdendo o foco da palavra. Tem que falar a verdade. Terceira verdade aqui, verso 8. Josué 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mergulho na meditação bíblica. Não se aparte da boca. Como é que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Como é que a palavra não vai sair dos meus lábios quando o meu coração estiver cheio, impregnado da palavra? Quando eu estiver mergulhado na palavra. Salmo 119, verso 97. Nós precisamos mergulhar na meditação bíblica de forma contínua. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Volte-se para a palavra. O Senhor está te chamando a se voltar para ela. Versos 147 e 148 do mesmo Salmo 119. A meditação bíblica precisa ser prioritária. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Prioridade. Mas você quer priorizar as outras coisas? Ou começa a palavra e para, e a meditação não é sua todo dia? Outra, a meditação bíblica precisa ser prazerosa. Você precisa ter prazer, não é porque eu estou falando. Mas é porque você tem prazer em meditar. Não adianta ler a Bíblia forçado. Você tem que desejar isso. Tem que ser um prazer. E ter um começo. Verso 35. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, no teu caminho, nos teus caminhos, porque nela tenho prazer. Verso 143. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são meu prazer. Eu tenho prazer não só no caminhar, mas mesmo em meio às adversidades eu tenho prazer na palavra de Deus. Verso 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. A Bíblia e nada mais. Mas você tem prazer em tantas outras coisas e depois diz que não tem prazer na palavra de Deus. Você precisa se descontaminar. Outra, a meditação precisa ser na presença do autor
Em oração. Em oração, crente. Não é ler, você não está lendo o jornal. Oração antes de ler, para entender. Oração quando terminar de ler, para aquela verdade ser aplicada em você. Tem que ser em oração, crente. Está lendo? Senhor, será que isso é verdade em mim? Me ajuda, Senhor, a viver isso em oração. Verso 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Oração para que Deus te ensine. Verso 18. Abre tu os meus olhos, me ajuda a entender, Senhor, para que veja as maravilhas da tua lei, para que eu fique maravilhado, para que eu tenha prazer na meditação da palavra. Oração por isso. Verso 26. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Oração, crente. Orando na presença do autor. Então, concluindo, nós precisamos buscar mergulhar na meditação bíblica, tendo foco nela e tendo empenho, sabe? A instrução de Deus era que Josué fosse forte e corajoso para viver a palavra de Deus. Lembra que nós falamos que o Espírito Santo vai conosco? Que nós sempre lembramos, esforça-te de ser corajoso para Josué. Mas nós nos esquecemos lá de Deuteronômio. Lembra que nós meditamos em Deuteronômio? Que era para todos, todo o povo? Porque o Senhor iria com o povo, apontando para o Espírito Santo indo conosco no sprint final. Nesse sprint final aqui de Josué e do povo, o que Deus estava falando para Josué? Josué, foca na palavra. Nesse sprint final, crente, lembra? Lâmpada e o azeite, parábola das virgens. Lâmpada, palavra, azeite, Espírito Santo. Espírito Santo nos dando entendimento e capacitação para a palavra. Não rejeite as palavras da vida. Ele conseguiria se empenhar para praticar a palavra de Deus, mantendo foco nela, meditando nas palavras de vida diariamente, noite e dia, a ponto de tê-la em seus lábios. E existem alguns maus hábitos que destroem a nossa leitura. O pessoal fala que não tem tempo, é inconstante, absorve pouco. E aí pode ser falta de prioridade. Você pode estar usando o fim do seu dia para meditar e aí não tem mais disposição. Você pode estar perdendo tempo com um monte de bobagem. Você pode estar lendo a Bíblia aleatoriamente, não seguindo um plano de leitura. E aí você não tem o melhor proveito na sua meditação bíblica. A média de leitura do brasileiro é de 2 a 3 livros por ano. Com algumas exceções, a média poderia ser de 30 livros ou mais. Uma pessoa comum, ela lê 150 palavras por minuto. O livro padrão, de 150 a 200 páginas, tem mais ou menos 40 mil palavras. Ou seja, meditando de 3 a 4 capítulos por dia, ou 3 em cada dia da semana e 5 aos domingos, usando de 12 a 30 minutos por dia, você lerá toda a Bíblia em um ano. Não rejeitemos ao Senhor Jesus Cristo. Não rejeitemos as palavras de vida. Foque na palavra. Não sai dela. Mergulhe nela e se empenhe para meditar nela, porque elas são o próprio Senhor. Que Ele te abençoe, te guarde, te conduza e governe a sua vida.